Gente, pelo amor de Deus, o que acabou de acontecer agora em Brasília está deixando todo mundo completamente desesperado. Eu tô tentando entender aqui, eu cheguei às pressas aqui, porque algo gravíssimo, uma bomba pesada acaba de explodir em Brasília, gente. Eu tô tentando entender até agora o tamanho dessa bomba, porque o Nicolas acabou de revelar algo aqui, gente, bombástico e mexe diretamente com nomes pesadíssimos da política brasileira após a mídia, nas últimas horas, divulgarem informações sobre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, envolvendo movimentação financeira, tá? Isso que acabou de ser revelado e o que o Nicolas acabou de fazer muda completamente o jogo nas próximas horas. Presta atenção nisso, porque a situação ficou muito mais séria agora. O clima é de pânico total. Fontes ligadas à esquerda estariam completamente revoltadas depois que essas informações começaram a circular com força nas redes sociais, e não é pouca coisa não. O Nicolas veio para cima sem freio, sem medo, expondo situações que estão incendiando a internet nesse exato momento e que a mídia não está falando a verdade, gente. No meio de tudo isso, o nome do Flávio Bolsonaro, tá? Flávio Bolsonaro, ele acabou de entrar aí, né, com força nas últimas horas acerca de algumas informações que a grande mídia está divulgando em relação a movimentações financeiras envolvendo o filme do Jair Bolsonaro, tá? O mais assustador ainda vem agora, porque enquanto todo mundo estava olhando para um lado, uma outra revelação começou a surgir, agora envolvendo diretamente o Lula. Isso mesmo, gente. Isso está causando um verdadeiro terremoto político. Tem gente dizendo que esse é o momento mais tenso e mais assustador da história política brasileira. Eu vou te falar uma coisa, o que está acontecendo agora não é uma simples troca de acusações políticas. Tem algo muito maior acontecendo por trás das cortinas, tá? E agora a internet vira ainda mais um campo de guerra, tem vídeos sendo apagados, declarações surgindo a todo instante, aliados tentando conter os danos e o povo tentando entender o que é verdade no meio desse caos absurdo. Agora segura isso, tem analista dizendo que depois dessas revelações, o cenário político muda drasticamente porque o impacto acaba de ser imediato. Olha só, vou mostrar para você aqui, tá? Antes de soltar a bomba do Nicolas, você precisa ver isso, fica até o final desse vídeo. Olha só o que o deputado Gustavo Gayer acabou de falar sobre tudo que está acontecendo em relação ao Flávio Bolsonaro nesse momento. Presta atenção, gente. Você que está acompanhando aqui, deixa o seu like, contribua com o nosso canal e vamos para o vídeo. Agora acabou para o Flávio Bolsonaro, a casa caiu, a esquerda conseguiu pegar em cheio ele com a boca na botija. Ligação, ou melhor, áudio de Flávio com Vorcaro, troca de mensagens, onde o Flávio está pedindo para que os pagamentos continuem. É um absurdo. Só pode ser dinheiro para poder financiar, não sei, viagem para o exterior, ou viagem de jatinho do Vorcaro, ou para levar o Flávio para tomar uísque em Londres, junto com outras autoridades, ou talvez para o Flávio viajar para eventos financiados com o Vorcaro, ou em festas com garotas internacionais do Vorcaro. Não, nada disso. Também não foi para que o Flávio fizesse um projeto de lei que beneficiasse o Vorcaro. Você vai entender agora o que realmente aconteceu. Mas o que realmente aconteceu? Em 2024 foi iniciada a ideia de se gravar um filme da história da vida do Bolsonaro, como aconteceu com os outros presidentes da República. Temer também teve e Lula também. E é comum isso acontecer, pedir dinheiro de financiadores, de empresas privadas ou de pessoas privadas, para que esse filme fosse financiado. O Flávio Bolsonaro pediu para o Vorcaro em 2024. Sabe por quê? Em 2024, Vorcaro era apenas um banqueiro extremamente respeitado no Brasil. Inclusive, estava por ali ganhando prêmios na Lide, como sendo o futuro do sistema financeiro brasileiro. Respeitado ao ponto de circular nas casas das maiores autoridades do Brasil. Era esse o Vorcaro que o Brasil conhecia em 2024. E foi para esta pessoa que foi pedido dinheiro, né? Financiamento, fundos, para que se pudesse fazer o filme do Bolsonaro. Agora eu quero mostrar para você, antes de mostrar uns dados importantes, eu quero que você assista o vídeo do Flávio Bolsonaro em resposta a esta bomba que eles estão soltando. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental
a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço, fiquem com Deus. E para concluir, o filme foi feito. Então, se houvesse algum desvio ou se esse dinheiro fosse usado de forma escusa, não teria um filme que vai ser colocado nos cinemas do Brasil este ano. Mas calma lá. Vorcaro financiando o filme. Parece que eu já tinha visto essa história antes. Vorcaro também financiou filmes sobre Lula e Temer. Olha que curioso. É por esse motivo que o Vorcaro foi procurado, porque ele já era conhecido por ser um financiador da cultura e de filmes de ex-presidentes. O Vorcaro financiou também o filme do Lula e o filme do Temer. Então vamos lá. Pessoas ligadas a Vorcaro revelam que ele injetou recursos em 2 agiografias de presidentes brasileiros. 963 dias, história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos, sobre a gestão de Michel Temer, dirigido por Bruno Barreto e que estreia no mês que vem. Olha que curioso, mês que vem tem um filme de um ex-presidente que vai ser estrelado, que vai ser inaugurado, com o financiamento do Vorcaro. E mais embaixo, Lula, um documentário dirigido em 2024 por Oliver Stone. Não se sabe ainda em que condições esses recursos foram dados. Mas eu sei, eu vou puxar agora para vocês. Aliás, eu já puxei, se meu computador me ajudar, uma informação importante sobre justamente essa questão do Lula. Tá aqui, ó. Olha aqui. O filme Lula, Filho do Brasil, lançado oficialmente em 2010, teve um custo de original tal. Sabe quem que ajudou a financiar? Sabe quem ajudou a financiar este filme? Tá aqui, ó. O Vorcaro. E ajudou ainda, cadê? Custou 44 milhões de reais. Um filme que também foi financiado por Vorcaro. Curiosamente, agora que o Flávio Bolsonaro é candidato à presidência, Vorcaro financiar um filme de um ex-presidente virou sinal de crime. Então, se é assim, Lula e Temer estão no mesmo balaio. E agora, esquerda? E agora, imprensa? Como é que fica a narrativa? Porque o que eu vi naquela conversa não foi Flávio negociando projetos ou viagem para Londres para beber uísque, em nada disso. Foi justamente o que ele disse. Um filho pedindo ajuda para financiar um filme do pai, da vida do pai dele. Pedindo de um cara que já financiou filmes de outros ex-presidentes. Num ano onde o nome dele não era associado a crime, ao crime financeiro, a ser um mafioso. E outra coisa, sabe como que começa o vídeo do Flávio Bolsonaro? Precisamos da CPI do Banco Master já. Isso não me parece uma frase de quem tem alguma coisa a dever. Então, já que está todo mundo revoltado, já que está todo mundo ouriçado com isso, temos que iniciar a CPI do Banco Master urgentemente. Aí sim a gente vai ver quem foi que recebeu o dinheiro do Vorcaro, não para gravar um filme, mas para troca de favores, para defender no STF, para aprovar leis em favor a ele, para proteger o banco dele no Banco Central. Quem foi que teve reuniões fora da agenda com o Vorcaro, lá no Palácio do Planalto? É isso que a gente precisa saber. E para saber disso, CPI do Banco Master já. Gente, olha só, e diante disso, ó, dá uma olhadinha aqui no que o Nicolas falou, que ele se manifestou, né? A manifestação do Nicolas sobre tudo que
está sendo divulgado aí a respeito do Flávio. Eu quero saber sua opinião, vai comentando aqui também. Vamos para o vídeo. O Nicolas Ferreira se manifestou. Olha o que ele falou aqui. Não acredito em condenações precipitadas. Assim como também não acredito que transparência, assim como também acredito que transparência é sempre o melhor caminho. Flávio deu a sua versão dos fatos e afirmou não haver qualquer ilegalidade em sua conduta. São muitos os escândalos que o nosso país vem sofrendo. São notícias diárias, de proporções gigantescas, como o escândalo do INSS ou dos contratos milionários envolvendo o Banco Master e ministros, além de pessoas ligadas ao governo Lula. E a pergunta que fica é: por que nenhuma tem a repercussão e a indignação do que aconteceu hoje? Ou melhor, por que não há a mesma intenção de criminalizar o financiamento dos filmes de Lula e Temer feitos pelo Vorcaro? São essas e outras milhares de perguntas que precisam ser esclarecidas. Só há uma forma de elucidar todos os fatos envolvendo o Banco Master e as ações do Vorcaro, a instalação de uma CPI. Quem agora silenciar é conivente. E é isso, cara. Só que vamos ser sinceros aqui. A CPMI que vai ser instaurada, ela vai ser uma bomba relógio, porque o governo Lula vai colocar todos os seus aliados ali dentro. A única esperança que ainda sobra é que realmente o Alcolumbre esteja rachado com o Lula, e parece que sim, e isso seja instaurado no Senado e o Alcolumbre, para ferrar o Lula, coloque um relator e um presidente da CPI da oposição. É a única esperança, porque se não for, se o Lula tiver a maioria lá dentro, tiver o relator e tiver o presidente, meu amigo, o Flávio sai de lá preso. Não tenha dúvida disso, o Flávio sai de lá preso. Aí, diferente do que aconteceu quando o Alessandro Vieira foi lá e indiciou o ministro do STF e os ministros disseram, não, isso aqui não vale. Pois é, se for para mandar prender o Flávio Bolsonaro, vale. Vale. Então, a CPI do INSS, eu acho que a direita, né, a CPI do Banco Master, a direita acabou de puxar o pino de uma granada e sentar em cima dela. Por quê? Porque se a direita não apoiar, é para blindar o Flávio Bolsonaro, é conivente com o Banco Master. Se a direita apoiar, ela está entrando na cova dos leões, porque ali o governo Lula vai tomar conta da CPMI. Infelizmente, é esse o caminho que não precisava ter chegado aqui. Se o Flávio lá atrás falou, olha, Vorcaro, corrupção, não sabia, não tem nada a ver com corrupção, não é dinheiro público, é uma coisa privada, não tem nada a ver com qualquer escândalo, eu não devo favores, então aqui, ó, eu estou rescindindo o contrato, que o Vorcaro teria lucro com o filme. Eu estou rescindindo o contrato, mas eu preciso da doação do povo brasileiro para a feição do filme Dark Horse. Ah, mas não vai. Então, para com o filme. Ah, mas vai ficar ruim com o Jim Caviezel. Foda-se. Você ficou ruim com toda a população brasileira por falta de transparência, tá? Vacilou, mas vacilou bonito. E aí tá todo mundo batendo no Zema. O Zema, para mim, foi oportunista, tá? Sinceramente, achei o Zema um baita de um oportunista. O Zema poderia ter esperado mais, o Zema poderia ter esperado para ouvir o que estava acontecendo, para realmente vir com sua postura e falar, olha, a gente não tem que julgar antes da hora, porque a esquerda não se julga antes da hora. Por que agora a direita vai vir? Então, achei o Zema oportunista, não ganhou pontos comigo na fala que o Zema trouxe, não, tá? Bolsonaro, por sua vez, manteve a candidatura do Flávio Bolsonaro, todo mundo falando que seria substituído, tem gente já falando em Tarcísio. Agora, vamos olhar aqui só para que vocês vejam as conversas, né? O Thiago Miranda, ele chegou a confirmar que tem o diálogo com o Vorcaro, né? E não foram apagadas as conversas do Flávio com o Vorcaro. E aí, cara,
O Flávio sabia que esses celulares estavam lá. O que passava na cabeça do Flávio Bolsonaro? A grande questão que fica é o que estava pela cabeça do Flávio Bolsonaro quando ele resolveu se calar, quando ele resolveu se silenciar sobre essa conversa, essa relação com o Forcado. Será que ele achou que isso aqui não ia vir à toa? Isso aqui, o Intercept já estava com isso aqui na mão há muito tempo. É por isso que o governo Lula vem apostando nesse Bolsomaster. O plano já estava armado, eles já tinham isso aqui, e eles sabiam que isso aqui vai desviar todo o foco dos contratos de 129 milhões, que a mídia só vai focar nisso aqui por muito e muito tempo. Tudo isso porque o Flávio Bolsonaro, lá no começo, quando estourou tudo, ficou com medinho de vir à tona e falar: olha, gente, eu tinha um contrato. Neste contrato, eu não tinha ilicitude, teria lucro, né? Era uma questão totalmente privada, mas descobrindo quem é, descobrindo do que se trata, eu simplesmente rejeito este contrato aqui. Tá? Então, só faltou essa declaração. E aí, vamos acompanhar as mensagens aí. Gente, o que você pensa sobre tudo isso, né? A gente está vendo aí os comentários, né, acerca do que foi falado. Você viu o deputado Gustavo Gayer falando, o Nicolas falando, né? Tudo isso sendo aí uma armadilha contra o Flávio Bolsonaro, que não tem nenhum tipo de corrupção, não tem nenhum tipo de coisa errada, igual à esquerda, igual muitos outros têm feito coisa errada, de acordo com informações que têm vazado aí. O que você pensa sobre tudo isso? Vai comentando aqui. A gente sabe, né, que a esquerda faz de tudo para poder derrubar os nossos candidatos aí da direita, principalmente, né? Principalmente quanto mais vai chegando aí o dia da eleição. E você pode deixar o seu comentário, sua opinião, vai deixando aqui agora. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se nesse momento, ative o sino com todas as notificações e também deixe o seu like e compartilhe, tá? Aqui na tela tem as informações para contribuição, contribua com o nosso canal. No próximo vídeo vou trazer algo importantíssimo, então fique ligado que a qualquer momento eu volto.